Bom dia, amados. Estamos em mais um Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar o seu coração e a sua vida. E hoje lendo o livro de Efésios, capítulo 6, de 13 até o 17. Efésios 6, de 13 a 17. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse trecho é bem conhecido, é o trecho escrito por Paulo sobre a guerra espiritual, a batalha espiritual e as armas que o crente tem no mundo do espírito, ou seja, no mundo sobrenatural, no mundo da fé, na dimensão do Espírito Santo, no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós temos uma armadura, porque somos guerreiros de Deus. O livro de Efésios se divide. Na primeira parte, o livro de Efésios fala em quem nós somos em Cristo. Aí, na segunda parte do livro de Efésios ensina como deve se portar o crente e o cristão. E a partir da terceira parte, que é Efésios de 6:10 em diante, Paulo fala sobre o crente guerreiro, o crente vencedor, o crente maduro, o crente forjado na batalha todos os dias. A Bíblia aqui está dizendo que nós precisamos nos revestir de uma armadura, ou seja, de uma proteção, de elementos para que possamos vencer a batalha espiritual, para que possamos resistir o dia mau. Sabe, amados, nem todos os dias são bons. Existem dias nas nossas vidas que são dias amargos, dias maus, dias difíceis, onde problemas nos assolam, adversidades tentam nos derrubar, nos destruir. Às vezes sentimentos tentam assolar e tirar a paz do nosso coração, mas é nesses dias maus que nós precisamos estar firmes diante do Senhor. E a cada dia, para que possamos resistir a esses dias maus, nós precisamos nos encher de Deus, da armadura de Deus. A armadura de Deus tem alguns elementos importantes para que nós possamos entender. Primeiro, os nossos lombos cingidos com a verdade. A verdade deve fazer parte de nós. Deve fazer parte da nossa vestimenta, da nossa vida, daquilo que nós somos. Deve proteger o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Precisamos viver na verdade. E a mentira deve ser banida na nossa vida. De nenhuma maneira isso deve existir na nossa existência. A Bíblia também fala que nós temos que nos vestir da couraça da justiça. Que justiça é essa? Será que é a justiça própria? Não. É a justiça de Deus, que é alcançada pela fé através de Jesus Cristo. Precisamos nos posicionar no mundo espiritual, não porque somos bonzinhos ou porque fizemos coisas legais, religiosas, bacanas, não. Precisamos nos posicionar no mundo espiritual com a verdade de Deus e também com a justiça de Deus. Obviamente, justiça aqui também tem a ver com fazer aquilo que é correto do ponto de vista de Deus. Não adianta nada eu querer tomar posse pela fé da justiça de Jesus se eu vivo uma vida toda injusta, toda incorreta, toda incoerente com a fé cristã. Eu preciso fazer aquilo que é correto, aquilo que é honesto, aquilo que é justo do ponto de vista de Deus, para que eu seja revestido dessa couraça, seja dessa proteção de justiça, da justiça de Cristo em nós. A Bíblia também fala dos calçados, calçar os pés, os calçados sobre os pés da preparação do evangelho da paz. Por que calçado? Porque o calçado fica na base da nossa vida, no fundamento do nosso corpo. Ou seja, o fundamento, a base da nossa vida deve ser o evangelho. Não a filosofia humana, não a sabedoria dessa terra, não a ciência, não o entendimento ou inteligência dos homens. A base da sua e da minha vida deve ser o evangelho da paz. Por que da paz? Porque o evangelho promoveu a paz entre Deus e os homens, através da pessoa de Jesus Cristo.
que você viva pelo Evangelho, que você viva no Evangelho, e que o Evangelho seja o fundamento e a base da sua vida. A Bíblia também diz que nós devemos tomar o escudo da fé. Ou seja, a nossa fé deve nos proteger contra os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados do inimigo? São setas malignas, pensamentos diabólicos, pensamentos de autodestruição, pensamentos de pecado para derrubar, destruir ou tentar detonar com a sua consagração e a sua santidade. Satanás em todo tempo está lançando as suas flechas, os seus dardos, para tentar nos destruir de dentro para fora. Ele tenta mover, ele tenta ativar, ele tenta corromper cada vez mais a nossa vida, o nosso coração. Ele tenta nos impulsionar a nos deixar levar pela nossa natureza corrompida, pelo nosso coração enganoso e perverso. E esses dardos só tem um jeito de destruí-los, através do escudo da fé. Ou seja, rebatendo esses dardos inflamados do inimigo através da fé, através da palavra de fé, da declaração de fé e de vitória de Jesus na minha e na sua vida. A Bíblia também fala de tomar o capacete da salvação. Ou seja, deve estar na nossa mente, no nosso coração, protegendo a nossa cabeça, protegendo a nossa vida, a certeza da nossa salvação, de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que aqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos, como filhos amados de Deus, estar cheios de Deus a cada dia e ter a convicção na mente, mas principalmente no coração, no nosso espírito, de que somos filhos de Deus, de que somos salvos. Será que você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza de que você está em Deus, com Deus, através de Jesus Cristo? Meu irmão, você não vai conseguir vencer a peleja, a batalha no mundo espiritual, se você não tiver esse capacete da salvação, essa certeza de que você é filho de Deus. A Bíblia diz em Lucas 10:19 que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos faria dano algum. E a Bíblia diz: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, ou seja, no livro de Deus. Isso fala de certeza de salvação. A nossa alegria deve ser a certeza e a convicção de que nós somos salvos, mas que seja isso verdade na sua vida. Você tem essa certeza de que realmente você é salvo, que realmente o Espírito Santo está em você e que em Jesus você é mais que vencedor. Por último, a Bíblia termina com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você consegue tanto se defender, porque a espada serve tanto para defesa quanto para ataque. Quando você profere a palavra de Deus contra as setas do inimigo, contra Satanás, contra um demônio, num momento de libertação, é como se você estivesse enfiando uma espada nele. Você tanto se defende com a palavra de Deus, mas também você ataca o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja na sua língua, que a palavra de Deus esteja na sua boca e também no seu coração, como diz Romanos. Que você esteja cheio da palavra de Deus, porque assim não tem inimigo, não tem demônio, não tem Satanás, não tem o mundo, nem a carne, nem nada vai te detonar, vai te destruir, vai te derrubar. Pelo contrário, o Senhor te dará a vitória. E com a armadura de Deus você pode resistir do dia mal e sair do dia mal como um vencedor. A minha oração é essa, que nós possamos entender a grandeza dessa armadura de Deus. Que possamos entender o quão abençoados somos como guerreiros do Senhor. Nele, no Senhor, cheio de Deus, podemos ser mais que vencedores. Podemos conquistar grandes coisas para Deus e derrotar, envergonhar e destruir as obras do diabo através da unção de Cristo que está em nós. Glória a Deus, que Deus te abençoe.